Seja bem-vindo ao módulo 4, como elaborar orçamentos e contratos. Para facilitar a aprendizagem, esse vídeo será sobre orçamentos. No próximo, vou explicar como você vai elaborar contratos. Para iniciar a sua proposta, para começar a desenvolver o seu orçamento, você precisa entender como você vai fazer a precificação. É necessário calcular custos e valor de hora trabalhada. É muito importante valorizar o seu trabalho, entender que a formação do preço do serviço pode alavancar as vendas e fazer o seu negócio acontecer. Para aprender a calcular custos e valor de hora trabalhada, conheça os valores praticados por outros profissionais de organização na sua região. Em seguida, conheça seus custos e despesas para realizar o serviço. Se você entender quanto gasta para atender o cliente por dia de trabalho, conseguirá ter clareza e segurança para determinar o valor de hora trabalhada. É necessário ter um planejamento para você conseguir fazer o seu negócio funcionar, para você ter lucro. Para calcular o custo da prestação de serviço de organização, é preciso entender quais são os custos fixos, os variáveis e os investimentos necessários. Vou iniciar pelos custos fixos, que são os gastos necessários para que a prestação de serviço aconteça. Por exemplo, se você tiver carro, você tem os custos, com IPVA, parcela do carro, combustível, são custos que você tem que são fixos. Você também tem telefone, internet, anuidade da associação, se você faz parte da ANPOP, pagamento mensal do Imposto Simples Nacional, que é aquela guia do DAS, se você patrocina posts no Instagram e até mesmo se você tem um site que você precisa pagar a hospedagem dele e até mesmo o registro do seu nome. Esses são custos fixos. Agora, quais são os custos variáveis? Vou dar alguns exemplos, porque esse custo variável, ele vai acontecer proporcionalmente, de acordo com o trabalho que você vai desenvolver na casa do cliente. Por exemplo, gastos com materiais, tipo kit de gabaritos, aquela fitinha que a gente usa na rotuladora, máscara, touca, propé que a gente utiliza para colocar no pé. Eu não gosto muito do propé, eu só utilizo sapatilha. E eu prefiro, eu fico mais segura para não acontecer um acidente. Mas quando eu faço a visita, eu utilizo propé. E eu costumo colocar uma sapatilha por projeto, quando ele não é muito grande, ok? E outros custos que você pode incluir. Alimentação, se naquele projeto você vai almoçar no intervalo, se você vai ter alguma ajudante ou não, se você vai usar o seu carro ou se você vai de Uber, se lá você vai pagar estacionamento ou não, todos esses custos vão fazer com que o valor seja diferente. Então você não consegue ter somente o valor da sua hora, você precisa especificar todos os custos e incluir isso em um pacote para que você consiga trabalhar, pagar a sua assistente, caso você tenha, para você almoçar, para você pagar o transporte, para você também ter lucro do negócio que você está desenvolvendo. E o que é um investimento? São os valores reservados para o capital de giro da empresa,
Primeiro você vai criar o seu plano de negócio e em seguida você vai definir os objetivos que você deseja alcançar nos próximos 12 meses e o valor necessário para atingir, para você realizar e alcançar esses objetivos propostos. Desse modo, você determinará um valor fixo mensal para alcançar as suas metas. Pontos importantes. Quando você inicia uma profissão, é comum não saber quanto você vai cobrar pelo serviço prestado. O personal organizer, ele oferece um serviço personalizado. Eu, por exemplo, eu não tenho uma tabela de preços. Tipo, para organizar cozinha, eu cobro determinado valor. Para fazer uma mudança, eu cobro tal valor. Para fazer uma organização baby, eu tenho sempre esse valor. Não. Cada casa é uma realidade diferente. São novas, especificidades. Cada casa é um caso. Então você não consegue ter uma tabela de valores. Por quê? O seu trabalho, o custo dele, vai depender do tanto de coisas que você tem para organizar, do tempo que você vai levar para fazer essa transformação na casa do cliente, se você vai fazer compras com o cliente ou não. Tudo isso você precisa prever antes de fazer a organização. E aí você vai fazer um quadro que eu já vou explicar para você colocar item por item e no final você vai chegar ao valor do seu projeto de organização. No início é um pouco complexo, a gente fica um pouco desconfortável, mas a prática do dia a dia vai fazer com que você depois faça rapidamente uma proposta de orçamento. Eu vou contar uma coisa, até hoje eu uso esse quadro que eu vou mostrar para vocês, eu também vou encaminhar aqui no PDF e vocês vão poder ter acesso, todos aqui os contratos, os orçamentos, tudo isso será encaminhado para você em PDF. No finalzinho aqui da aula você pode acessar. O que eu queria falar para vocês? Que em relação a você não saber o valor, já existe um valor que é praticado no mercado, que vai de 80 a 200 reais, depende da região, depende também do volume de trabalho que você vai ter. Quanto mais trabalho, maior é o valor. Sim, e uma estratégia para você definir esse valor já na primeira visita é conversar com o cliente e avaliar quanto tempo e esforço você vai demandar naquela casa para você chegar a um valor justo para você e para o cliente. E se você estiver aí iniciando na carreira, quando eu comecei, eu criei uma estratégia. Eu ofereci para algumas clientes lá no início alguns pacotes que eram no valor de R$500 durante 4 horas. Você vai falar, Ju, mas estava abaixo de 80, mas foi a minha estratégia. E aí eu consegui clientes naquela época e o que acontece? Eu tinha fotos para publicar e aí eu comecei a fazer uma movimentação na internet com fotos autorizadas previamente pelo cliente e comecei a ter outros clientes. E aí, com o passar do tempo, eu fui aumentando. Quanto mais qualidade eu tenho no meu trabalho, mais valor eu vou agregar à minha mão de obra. Então isso é uma questão de tempo. Você também não pode colocar o valor tão baixo, porque senão você não vai ter um reconhecimento. Você precisa criar uma estratégia, quem está entrando, no mercado, você precisa criar uma forma de iniciar no mercado. E aí depois você começa a se posicionar, a criar a sua carteira de clientes. E isso é com o tempo, é com a prática, é dia a dia, é uma casa após a outra, você vai construir o seu
caminho, a sua jornada no universo da organização. E para calcular o valor ao calcular o valor da sua mão de obra, seja ético. Sim, tenha como base os valores cobrados na sua região por outros profissionais da área. Não seja predatória ao ofertar um valor muito abaixo do mercado. Se preocupe em se posicionar também, porque se você ofertar um valor muito aquém, eu já vi coisas assim, projetos grandes por R$100, umas coisas assim que não tem cabimento. E isso até assim faz com que a nossa profissão fique assim, numa situação, quando às vezes eu vou num cliente e falo, ai Ju, eu queria contratar uma personal, mas a minha experiência com uma personal não foi tão boa, ela me cobrou muito barato, mas o serviço não foi o que eu desejava. Então assim, a gente tem que ter esse cuidado de oferecer o nosso melhor, mas também um preço justo, porque nós trabalhamos muito, é muito suado. Só quem tá lá na ponta sabe como é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é de uma satisfação indescritível quando você chega numa casa que o caos está instalado e você consegue ali começar a colocar cada coisa em seu lugar, fazer o desapego e as coisas vão acontecendo. E isso é maravilhoso. Então você precisa a todo instante se valorizar. Crie estratégias e vá para o mercado e se joga, porque é maravilhoso você começar o ano com, sabe, estratégias com gás e lá, quando chegar dezembro, você conseguir olhar para trás e ver o caminho lindo que você conseguiu trilhar, os clientes que você conquistou aí no meio do caminho, e isso vai ser maravilhoso. E para quem já está trabalhando, que você consiga, com as informações, fazer propostas assertivas, que você feche vendas e conquiste cada vez mais um número maior de clientes. Em relação a descontos, eu não trabalho com essa prática. Eu sou muito transparente com o cliente para que ele possa entender o valor do investimento dele. Agora, quem deseja colocar 5%, 10% fica a seu critério. Eu gosto de explicar para o cliente quanto o meu trabalho é de qualidade, da alta performance que eu vou desenvolver na casa dele, que ele vai fazer um investimento, mas que vai transformar a realidade dele. E que no fim das contas, ele vai falar por que eu não fiz isso antes. Então assim, que você experimente conhecer a sua região, que você pretende atuar ou quem já está atuando, que você entre em contato com outros profissionais para poder entender o valor que eles estão utilizando, a média de valores que eles estão utilizando no mercado, para que você não fique abaixo nem acima. Se você estiver muito acima, vai ser mais difícil de você conseguir permanecer no mercado. Por quê? A maioria dos clientes, eles fazem 1, 2, 3 orçamentos. Normal, né? A gente, quando vai fazer um serviço na nossa casa, a gente às vezes faz com vários profissionais, até mesmo para entender como eles trabalham. Então, em relação, só para fechar a questão do desconto, eu não trabalho com desconto, mas isso aí vai ficar a seu critério, a política que você vai adotar no seu negócio. Só cuidado com descontos incríveis, sabe? Porque eles não se sustentam a longo prazo. Tente encantar o cliente e mostrar a seriedade e a qualidade do seu trabalho. Isso vai funcionar muito mais do que dar descontos. Até porque às vezes você já quer dar o desconto e o cliente nem pediu. Vou falar agora de uma forma prática. Vou dar um exemplo para você entender como que você vai fazer a precificação.
do projeto de organização. Vamos imaginar que você vai organizar uma cozinha e na visita técnica você constatou que precisará de 8 horas de trabalho durante um dia na casa do cliente para você fazer esse serviço. Então vamos lá. Organização da cozinha. Você vai fazer em um dia. O valor do profissional. Vamos dizer que o profissional vai cobrar R$ 120 a hora. Então vai ser, se são 8 horas durante um dia, ele vai cobrar R$ 960. Imagina que ele vai levar uma assistente para ajudar. O valor da assistente por dia, R$ 200. E ele também vai almoçar, ele e a assistente. Então ele já colocou lá, R$ 70 vai ser o custo desse almoço. E também ele foi com o carro dele. E ele pagou de estacionamento R$ 5, mas gastou 25 de gasolina. Então ele colocou lá o combustível mais o estacionamento, R$ 30. E ele gastou de material, que é a fita da rotuladora, o kit de gabaritos, luva, propé e touca descartável, R$ 80. O valor desse projeto, R$ 1.340. Então, para organizar a cozinha durante 8 horas, um dia na casa do cliente, R$ 1.340. Percebe que se você cobrar somente o valor da diária, da sua hora ali, a hora, você não vai conseguir incluir todos os custos necessários para desenvolver o projeto. Porque a hora dela era R$ 120. Só que existem outros custos. Ela cobrou R$ 960, que era o valor da hora, mas tinha 200 de assistente, 70 de almoço, 30 de gasolina e para parar o carro ela precisou pagar o estacionamento, mais R$ 80 de material. Então assim, todos esses custos, mais o que ela vai ganhar, vai dar o total de R$ 1.340. É muito importante. Esse quadro eu vou encaminhar em PDF e vai ficar super prático. Quando você for fazer uma visita, quando você chegar em casa, você preenche esse quadro. Então vai ficar mais fácil de você visualizar como você vai executar o serviço de organização. Independente se é uma mudança, se é uma cozinha, um quarto de criança, o que for, você vai colocando ali de um lado o que você vai precisar, se é assistente de transporte, alimentação, material, e do outro o custo que você vai ter, e no final você vai saber o valor daquele projeto de organização. Após a realização da visita, envie o orçamento em no máximo 48 horas e utilize sempre o formato PDF para evitar qualquer tipo de alteração. E por que 48 horas? Porque o cliente ele fica na expectativa. E se ele tiver mesmo, sabe, com vontade de fazer, você tem que aproveitar, sabe, o calor da negociação. Eu tento até encaminhar em 24 horas, mas até 48 horas tá tudo certo. Eu vou explicar agora como que você vai fazer o orçamento. Lembrando que estou enviando uma cópia em PDF para você, então pode ficar tranquilo. Primeiro ponto é você criar uma logomarca da sua empresa para colocar no cabeçalho. Em seguida, eu coloco o número da proposta e o ano. Eu escrevo lá, proposta, por exemplo, 10/2022, porque eu tenho os contratos desde 2015 guardados da empresa. É claro que mudou muito de lá para cá, porque você vai também tendo alguns problemas com clientes, algumas coisas que não funcionam, outras que funcionam, e aí você vai remodelando, mas o intuito é ter um orçamento
simples, de leitura fácil. O que é fácil de entender é fácil de vender. Grave isso, isso é muito importante. Faça propostas simples, bem elaboradas, mas fáceis da cliente entender, para que ela possa compreender como você vai fazer o trabalho, para que ela valorize e quando ela olhar lá o investimento, ela fala, não, vou fechar com ela. Então, o primeiro ponto é colocar a logomarca. Em seguida, eu já entro com a proposta, eu boto o número dela, até para que eu possa depois, ao longo do ano, ver os números de propostas que eu fiz e até mesmo saber quantas eu fechei, quantas eu não fechei, e mensurar esses dados. Até mesmo para saber aonde eu atendo mais, se é em Vila Velha, se é na Serra, se é em Vitória. Tudo isso a gente consegue mensurar através das propostas de serviço, ou que é a mesma coisa de orçamento. Em seguida, eu coloco lá prestação de serviço de organização. Se é de mudança, eu coloco prestação de serviço de organização de mudança. Ou se é organização baby, eu discrimino nessa parte. E logo depois eu coloco assim: organizar é preciso. Abra espaço na sua vida para adquirir novos hábitos. Essa daí já é a minha primeira frase para impactar o cliente, ele falar: meu Deus, eu preciso me organizar e eu quero abrir espaço na minha vida para adquirir novos hábitos. E eu coloco embaixo: a organização residencial será desenvolvida conforme cronograma. E vem, logo embaixo eu coloco datas. Exemplo aqui que eu vou mandar para vocês: 21 a 25 de fevereiro de 2022, horário 14 às 18 horas. Esse tópico é muito importante, porque primeiro o cliente precisa entender como ele vai se organizar para fazer a organização na casa dele, principalmente quantos dias você vai estar lá, em que horário, se ele vai precisar deixar uma funcionária ou alguém te acompanhando. Então é muito importante logo de cara o cliente ter acesso à data e horário. E em seguida eu já coloco o cronograma. Como que é esse cronograma? Eu coloco a data, por exemplo, 21/02 e o dia da semana, segunda-feira, e coloco o que eu vou fazer. Armários quarto casal, parte Gabriela, nichos superiores e varões. Aí eu coloco embaixo, de 14 às 18, o que eu vou fazer? Triagem de todas as peças dos nichos superiores e varões, armários 1 e 2. Blusas, calças, casacos e vestidos. Vamos separar peças amadas e úteis, doações e descartes, setorização e organização de cabides e nichos. Profissionais, Juliana e Jô. Se tivesse o Jairo, Juliana, Jô e Jairo, para que o cliente entenda também se vai ter mais de uma pessoa, quem vai estar contigo. Então eu já explico tudo isso na proposta, até mesmo para ele entender o valor que ele vai investir. Então eu já coloco lá o primeiro dia, o segundo dia, coloco lá dia 22/02, terça-feira, armários, quarto casal, parte Gabriela, gavetas. 14 às 18 horas, triagem de todas as peças das gavetas. Vamos separar peças amadas e úteis, doações e descartes, setorização e dobras em geral para organizar gavetas, peças íntimas, meias, pijamas, blusas, shorts, moda praia e fitness. Setorização de bolsas, cintos e acessórios. Aí você vai me perguntar: mas Ju, você vai fazer isso tudo de 14 às 18 horas? O que acontece? Eu fiz a visita e eu vi que a parte de gaveta as gavetas são pequenas, então não vai demandar tanto tempo. Então, se o cliente tem um número maior de peças penduradas, você vai prever o tempo que você vai gastar organizando aquelas peças. E sempre faça previsão de triagem.
Porque você sempre vai precisar fazer essa parte com o cliente, dele entender o que ele ama, que ele usa, que é necessário, e o que é doação, o que ele vai passar adiante, e o que não tem como ninguém usar, que é lixo. E detalhe, em algumas casas você ainda vai fazer a separação do que é doação e o que é venda. Porque alguns clientes possuem o hábito de vender e tudo isso a gente separa para o cliente com todo carinho e amor, dobra direitinho, independente se vai doar ou se vai vender, nós dobramos, colocamos na frente o que é, para quem é, para facilitar. Então a gente tem o processo de organizar o espaço, mas a gente também cuida da parte que vai ser doada. Tá? E o lixo a gente já coloca no saco, já entrega para o cliente para que ele possa depois dar o destino. Então tudo isso é feito com muito carinho e amor, e é por isso que você precisa prever no seu orçamento que você vai ter um tempo para fazer essa triagem com o cliente. E essa triagem, ela pode ser rápida, porque o cliente pode entrar no clima e falar, não, Ju, eu não quero isso, tira aquilo, deixa esse, fica com outro. Mas ele pode também sentir, ele pode sofrer com esse processo. E aí você vai precisar ir mais devagar. Na visita, se você fizer uma visita bem feita, você vai conseguir mensurar se aquele cliente ele tem uma dificuldade. Às vezes ele já fala para você, sou super desapegado, eu quero mesmo fazer a organização para entender o que eu tenho. Ou ele já vai falar na visita, olha, eu tenho dificuldade, eu sou assim apaixonado pelas minhas coisas, eu gosto de tudo, eu uso tudo. E aí com o seu jeito você vai fazendo o cliente entender que ele não precisa de tudo. Sugiro que você todos os dias, durante o processo de triagem das coisas, você separe pelo menos 1 hora do seu trabalho para fazer esse processo com o cliente. Lembrando que o cliente não precisa estar o tempo todo com você. Você pode fazer essa triagem com ele e depois você vai organizar sozinha e no final vocês fazem as alterações. Mas não esqueça de colocar esse tempo aqui no seu orçamento. Por isso que você vai observar que eu coloco praticamente todos os dias essa parte que eu vou fazer a triagem para ver o que é que o cliente vai usar, o que é o amor, e vou separar a doação e o que ele vai jogar fora. Aqui no dia 23, que é na quarta-feira, eu coloquei assim, armário masculino. E aí eu coloco de 14 às 18, categorização de cabides, parte masculina, camisas e nichos. Dobras em geral para organizar gavetas, peças íntimas, meias, pijamas, blusas, shorts, moda praia e fitness. Setorização de óculos e cintos. Ju, é muita atividade para fazer de 14 às 18. Você vai ter o seu tempo. Por isso que lá no laboratório você precisou medir quanto tempo você leva para organizar. E a prática no dia a dia vai fazer com que você fique mais rápida com o passar do tempo. Então, que isso fique muito claro aqui. Não é porque eu coloquei que você vai fazer igual. Você vai olhar a sua realidade, olha a forma como eu fiz e tenta adequar. Se você acha que você não vai fazer isso em um dia, coloque 2. Nesse contrato específico, eu trabalhei durante a tarde, porque normalmente eu estou em uma casa pela manhã, em outra à tarde, exceto mudança, em que eu estou direto na casa do cliente, porque a gente tem urgência em deixar a casa pronta o quanto antes. Mas você também pode trabalhar em só um período. Você pode fazer suas atividades durante a manhã e trabalhar na parte da tarde. Ou você pode trabalhar o dia inteiro e terminar antes do trabalho. Tudo isso você vai conversar com o cliente. Nesse que eu mandei para vocês, esse orçamento é de uma cliente que só poderia estar na parte da tarde.
E como tinha bastante coisas para triar, eu preferi fazer o trabalho todo na parte da tarde, até mesmo para que ela pudesse acompanhar, principalmente entender e que eu conseguisse ensinar a ela como manter aquela organização desenvolvida, porque muito mais do que fazer, o cliente precisa entender, e o cliente também tem que entender o seu orçamento. Então, quando você coloca ali que você vai estar naquele horário, ele vai se programar para estar contigo, ou para estar no início ou no final. E aí, quando eu especifico ali os dias, os horários, o que eu vou fazer, tudo certinho, depois, em seguida, vem investimento, que é o valor que eu vou cobrar pelo serviço de organização. Coloquei ali, ó, R$ 2.580. Eu vou escrever isso aqui no investimento e logo em seguida eu vou colocar forma de pagamento, 50% no aceite da proposta e o restante na finalização do serviço. Por quê? Tem cliente que paga de uma vez só. Quando você manda o orçamento, ele já fala, não, adorei, tô dando de acordo. Você vai fazer contrato? Aí você fala, sim, vou fazer, e ele já manda o Pix, super rápido. Agora, tem cliente que fala, Ju, eu posso dar uma entrada? Então, assim, eu já trabalho dessa forma. 50% no aceite da proposta. O que é isso? É quando ele lê o orçamento e ele me dá o de acordo. Fala, Ju, estou de acordo, eu gostei, vamos fechar. E aí, em seguida, eu já elaboro o contrato e lá vem especificando que para que aquele contrato entre em vigor, eu preciso que ele faça o pagamento de 50% do valor e o restante é só quando finalizar a organização. Caso a organização que você fechou seja bem para frente, por exemplo, nós estamos em determinado mês, início do ano, mas você fechou para o meio, tem muito tempo, mas a cliente é ansiosa, está com medo de ficar sem a data e ela quer fazer, você pede a ela um sinal. Normalmente eu peço 20% do valor do orçamento. E aí ela entra na minha agenda para que a gente possa mais à frente fazer a organização e eu deixo claro para o cliente que aquele valor não será devolvido, que essa é a política que eu trabalho. Porque às vezes o cliente ele fala que vai fazer, chega na véspera, ele desmarca, então ele tirou a sua possibilidade de atender outra pessoa, de ganhar o seu dinheiro, e eu não acho que isso seja correto. Então a minha política é essa, eu peço 20% quando a organização é muito adiante, e aí ele entra na minha agenda, mas caso ele desista, eu não faço essa devolução. Tá? Então, faço tudo com muita transparência. Eu acho que esse é o principal. É você ser transparente com o cliente desde o início. Quando ele te pergunta se você vai fazer alguma coisa, você diz que vai fazer ou você simplesmente não vai fazer e pronto. Porque antes você ficar vermelho no início do que depois, lá quando você está dentro da casa dele, tudo é mais complexo. E também quando você se posiciona de maneira sempre correta e transparente, o cliente ele vai acreditar em você e aí o serviço vai fluir com tranquilidade. E aí no orçamento eu coloco, logo em seguida, depois da forma de pagamento, eu boto se eu vou identificar gavetas ou não, potes herméticos, caixas organizadoras. Também coloco que no orçamento consta kit para você poder aprender a dobrar, que são os moldes, os kits de gabaritos. Também coloco se vai ter uma profissional trabalhando comigo ou não. E eu coloco também que no orçamento não consta nenhum tipo de produto organizador. Se necessário, vai ser elaborada uma lista para o cliente comprar na loja de preferência, na loja que ele gosta de comprar, ou para facilitar
e caso o cliente concorde, vai ser feito o sistema de consignado nas lojas que fazem parceria comigo. E o pagamento desse produto é direto com a loja. Eu não faço não tem nada em intermediar a questão de pagamento. Comprou o organizador, ele vai pagar diretamente com a loja. E eu também coloco que durante o desenvolvimento do serviço serão adotadas precauções como uso de propé ou sapatilha, luva, touca e álcool em gel, para que todos possam trabalhar de maneira segura. E aí vou colocar que a proposta é válida por 2 dias, tem gente que prefere por 3, depende da minha agenda. Se a minha agenda está mais tranquila, eu coloco até 3 dias, dependendo eu coloco 2 mesmo. Depois embaixo eu já venho com Vitória, 12 de fevereiro de 2022, e logo abaixo, atenciosamente, Organize com Ju soluções para sua casa e o CNPJ da empresa, ok? Vou deixar para vocês 3 modelos de orçamento. Orçamento para organização fracionada, que é essa quando o cliente te procura para fazer determinado espaço na casa. Outro orçamento que é de mudança residencial, porque engloba vários ambientes, esse é mais complexo e eu já estou mandando o PDF para você. E organização baby. Caso você tenha aí, visto que você vai trabalhar em determinado nicho, que eu não coloquei uma proposta aqui de orçamento, pode encaminhar para o WhatsApp, que aí eu coloco aqui para a turma toda, se for o caso. Eu estou à disposição e qualquer dúvida você sabe aonde me encontrar. Lá no WhatsApp ou no direct do Instagram, eu estou à disposição. E até a próxima aula sobre contratos. Vamos elaborar contratos maravilhosos. Até lá!